No Japão vemos as sombras de Sun Jin-woo. Essas são suas sombras gigantes. Os soldados japoneses acham aquilo incrível. E Sung estava arrependido de não ter conseguido derrotar o gigante que fugiu para o mar. Apesar disso, ele aumentou sua força. Os soldados do Japão estavam surpresos com a habilidade de Sun Jin-woo. Jin-ho sorria. Qualquer um que vê a habilidade do seu irmãozão pela primeira vez fica assim surpreso. Hanekawa se aproxima de Jin-ho. Ela tinha uma ligação para ele. Jin-ho atende o celular, mas rapidamente fica preocupado. Ele pede desculpas para Sung, mas deveria voltar rapidamente para a Coreia. Sung pergunta o que estava acontecendo, porém Jin-ho diz que não sabia os detalhes. A questão é que sua família está com problemas, então ele deve ir. Hanekawa iria levá-lo até o aeroporto. Em pensamentos, Jin-ho dizia: "Eu nunca ouvi minha mãe gaguejar tanto. O que aconteceu? Não é bom ficar pensando demais sobre isso. Não deve ser nada tão importante." Jin-ho chega até a Coreia. Um carro estava o esperando. O secretário de seu pai pede para Jin-ho se preparar. Ele iria explicar tudo no caminho. Era uma longa história. O presidente Yoon Myung-han entrou no sono eterno. Jin-ho fica surpreso. Ao chegar no hospital, ele não consegue se conter. Seu pai estava internado. O secretário de sua família dizia: "Caçadores que não conseguem controlar sua mana só irão piorar a situação se chegarem muito perto dele." Jin-ho entende, ele não poderia se aproximar. No fim, foi um filho inútil mesmo. O homem então dá uma pasta de anotações para Jin-ho. Era nisso que o presidente estava trabalhando antes de apagar. Talvez seja útil para o garoto agora. Jin-ho fica surpreso ao ver que naquela pasta estavam várias fotos suas ao lado de Sun Jin-woo. Essas eram reportagens que falavam sobre a bravura da guilda Ajin. Seu pai estava acompanhando seus passos e admirando sua jornada de longe. O homem então revela que todas as competições e concursos que Jin-ho e sua irmã participaram foram registrados por seu pai, até mesmo os eventos mais recentes. Não é que o presidente não lhe amasse Jin-ho, ele simplesmente te amava tanto que tinha expectativas muito altas sobre você. Vamos voltar logo para casa. Jin-ho começa a chorar, porém de repente ele tem um pressentimento. Ele olha para trás, mas não vê nada. Sendo assim, Jin-ho e seu mordomo vão embora. Quem estava ali era Sun Jin-woo. Ele utilizou seu modo furtivo para não ser visto. Sung diz que seu amigo não precisava chorar. Isso fez ele se sentir culpado. Sung então abre a poção da água da vida. Ele irá curar o pai de Jin-ho. De repente, a irmã de Jin-ho chega no hospital. Ela entra rapidamente, porém algo chama a sua atenção. Ela vê Sung indo embora. Ao entrar no quarto de seu pai, a garota percebe que ele estava consciente. Ele havia acordado do sono eterno. Sua filha chora e cai em seus braços. Os médicos nunca viram isso antes. A mídia vai enlouquecer se descobrir sobre isso. Do lado de fora do hospital, Sung sorri. Ele vai embora e dizia: "Ainda é cedo, mas feliz aniversário, Jin-ho." É hora de Sung voltar para o Japão e acabar o que começou. Porém, faltavam 1 hora e 54 minutos para a troca de sombras funcionar novamente. Era meio estranho ter tempo livre e ele também não tinha com quem conversar. Sung então se lembra da caçadora de rank S, Cha-Hain. Porém, ele decide procurar um portal que não tenha um boss. Enquanto isso, somos levados até a mansão de Christopher Reed. Ele estava dormindo, porém de repente o caçador de rank nacional fica em alerta. Alguém estava se aproximando. Chris veste seu casaco e anda pela mansão. Estava muito quieto naquele lugar. Chris prepara uma taça de vinho e a joga no chão da sala. Algo estava errado. Aquilo não fez nenhum tipo de som, mesmo a taça tendo se quebrado por completo. Chris pergunta quem estava ali, porém não obtém uma resposta. Ele se lembra que o vice-diretor deixou um número para ele ligar, caso precise de ajuda. Go Gun-hee é o presidente da Associação Coreana de Caçadores, e Reed poderia entrar em contato com ele se algo acontecer. Chris percebe que aquela situação foi prevista. Nesse momento, vemos alguém no meio do salão. Ele tinha uma poderosa mana. Esse homem é Tarnak, o monarca do Corpo de Ferro. Reed pergunta quem seria ele, e vemos que atrás do caçador aparecem as sombras de outros 2 monarcas. Tarnak dizia: "Não vai conseguir nada lutando pelos humanos." Fragmento de luz mais brilhante. Reed não consegue entender o que aquele cara estava dizendo, afinal, esse era o idioma dos monstros. Tarnak pede para Chris ficar em silêncio. "Eu não estou falando com você, estou falando com a pessoa conectada a você." Reed pergunta se o monarca estava o subestimando. Ele então ativa seus poderes. Suas roupas se queimam.
o corpo de Chris se transforma. Ele dizia: posso matar ao menos um de vocês sem precisar de ajuda. Os outros monarcas ali presentes eram Keresha e Hakan, que dizia: um corpo astral de fogo, um humano pode fazer isso. Reed fica gigantesco, ele parecia um verdadeiro ciclope de chamas. O caçador parte para cima de Tarnak e então gritava: morra, monstro desgraçado! Uma grande explosão acontece em sua mansão. Metade daquele lugar estava sendo destruído. Enquanto isso, Sung Jin-woo estava dentro de um carro. Várias pessoas o esperavam do lado de fora. Eles estavam comemorando. Todos aqueles japoneses estavam ali para ter a chance de ver Sung, que foi o grande salvador daquele país. Eles não tinham certeza, mas a estimativa era de 100 mil pessoas. As ruas estavam fechadas e uma grande comitiva acompanhava Sung Jin-woo. Hoje seria seu último dia no Japão. Beru então pergunta: meu soberano, muitos cidadãos estão prestando respeito ao senhor, porque não acena para eles para mostrar que aprecia isso? Sung responde que não era isso. Ao pegar seu voo, Sung pergunta quais seriam as chances de sentar ao lado de alguém conhecido no avião. Isso não era coincidência. Esse era Adam White, que dizia: seria realmente útil se considerasse dessa forma, mas acredito que isso seja difícil de acontecer. Eles se encontraram novamente e Adam agradece por Sung se lembrar dele, apesar de se verem apenas uma vez. Porém, na verdade, Akibiro informou Sung que esse era Adam White. O caçador de rank S nem sequer se lembrava disso. Sung pergunta se as negociações falharam. Adam fala que realmente é rude aparecer ali sem ao menos avisar, mas tem algo que ele gostaria de dizer. Sung pergunta se eles não conseguiram fechar o portal de rank S dos Estados Unidos. Porém, Adam revela que já conseguiram cuidar disso, mas ele gostaria que Sung desse uma olhada em outra coisa. Ao abrir o seu computador, ele mostra uma mansão em chamas. Os bombeiros não conseguiam suprimir o fogo, não importa o que fizessem. Aquele não era um incêndio normal. Os bombeiros poderiam se tornar cinzas caso fossem atingidos. Sung pergunta que vídeo seria esse. Adam responde que o incêndio foi criado por Christopher Reed, um dos caçadores de rank nacional. Foi necessário a ajuda de 1.800 bombeiros e 14 magos de rank alto para apagar esse fogo. Sung falava: um incêndio desse tamanho, então quer dizer que aconteceu uma batalha. Então Christopher está... Adam responde que sim, é difícil de acreditar, mas ele está morto. Adam então retira de seu bolso uma foto. Eles revelam que essa pessoa é que a Associação de Caçadores está suspeitando ter sido a culpada. Aquela era a foto de Yu Sung-hwan, o pai de Jin-woo. De repente, Adam White tem seu corpo controlado, ele flutua para fora de sua poltrona. Sung Jin-woo estava furioso. Com a autoridade do monarca, ele destrói o notebook e começa a enforcar o caçador americano. Sung dizia: se estiver brincando comigo, não vai conseguir andar por aí inteiro como faz agora. Os agentes americanos tentam interferir, mas Adam ordena que eles parem. Ele dizia: essa pessoa acabou de sair de um portal, pode não ser mais a pessoa que está pensando. Sung fica intrigado e o americano falava: a onda mágica dele era a mesma que a de monstros e ele até atacou um dos nossos caçadores de rank S. Lembra da explosão que aconteceu na Associação de Caçadores Americanos há alguns meses? Estou falando que é dele que o mundo todo estava falando. Sung fica sério e pergunta: está me dizendo que isso foi causado pelo meu pai? Ele liberta Adam, que explica: ele derrotou nossos caçadores e desapareceu. A associação tentou encontrá-lo, mas não foi encontrado nenhum rastro dele. É como se ele tivesse desaparecido no ar. Entendo como se sente, mas temos motivos mais que o suficiente para suspeitar dele. Sung pergunta por que Adam estava mostrando essa foto, e o homem revela: a Conferência Nacional de Guildas. Na próxima conferência, onde as guildas mais famosas do mundo irão se reunir, a Associação de Caçadores planeja anunciá-lo como procurado. Quer dizer que eles não planejam manter isso em segredo. Sung Jin-woo fica sério. O que ele deve fazer agora? O governo dos Estados Unidos perdeu um recurso valioso, um caçador de rank nacional. Vão usar qualquer meio possível para capturar o responsável. O pai de Sung Jin-woo é o principal suspeito. Adam White dizia: nossa associação de caçadores gostaria de manter uma boa relação com você, caçador Sung Jin-woo. Por isso que lhe informamos com antecedência, já que ficaria chocado ao ver o rosto de seu pai em um evento que foi convidado. Sung ainda estava em choque. Seu pai, que desapareceu há 10 anos, voltou como um monstro.
Adam se perguntava que tipo de poder Sung utilizou naquele momento. Seria um poder telepático? É completamente diferente de quando magos de rank alto movem objetos. White acreditava que apenas caçadores de rank nacional tinham esse tipo de poder, e Sung Jin-woo pode ser considerado o 6º caçador de rank nacional. O diretor dos caçadores americanos precisa saber sobre isso. A Conferência Internacional de Guildas é um evento importante onde as guildas convidadas se reúnem para discutir as tendências e problemas do mundo dos caçadores. A Associação Americana de Caçadores anunciou a lista de guildas convidadas. A representante da Coreia foi a guilda Ajin. O convite foi bastante comentado na Coreia e no mundo. O caçador Sung Jin-woo é o mestre e único caçador de rank alto dessa guilda. Entretanto, era como se a Associação Americana reconhecesse o fato de que muitos caçadores de rank alto e inúmeras guildas juntas não conseguiriam ser páreo para ele. Muitas pessoas estavam mais ansiosas para ver a guilda Ajin representando a Coreia do que com os outros caçadores nesta conferência. Em um programa de TV, o caçador de rank S, Choi Jong-in, foi perguntado sobre isso. O mago de rank S responde que essa era uma escolha óbvia da Associação Americana. O repórter pergunta se isso não é um pouco ridículo, que a guilda Ajin seja uma guilda de apenas um homem. Choi Jong-in pergunta se eles não estariam falando do caçador Sung Jin-woo. Se formos ver o número de membros de uma guilda, de acordo com seu poder de combate, a guilda Ajin já tem centenas de membros. Como alguém que testemunhou a habilidade daquele homem na ilha Jeju e também no incidente mais recente, se formos comparar qualquer guilda do país com a guilda Ajin, ela não fica para trás. O repórter pergunta sobre as guildas que representaram a Coreia nas conferências anteriores. Elas não estariam satisfeitas com isso? Jong-in sorri. Ele responde que a decisão dos Estados Unidos com certeza é um soco na cara. Ele também esperava ser convidado. Entretanto, apesar de estar insatisfeito, também estava orgulhoso. Que um caçador que apareceu sem hesitar quando estava enfrentando problemas com monstros. Na verdade, eu e os membros da minha guilda só podemos voltar vivos graças à ajuda do caçador Sung Jin-woo. E estou realmente orgulhoso que o caçador Sung Jin-woo foi escolhido como representante da Coreia do Sul. Após sair daquela entrevista, Jong-in é informado que sua guilda conseguiu reservar um novo portal. Esse é um portal de rank S, mas seu nível de perigo não era muito alto. Choi Jong-in fala que isso era ótimo. Ele pergunta se a guilda Ajin não teria reservado dessa vez. A verdade é que eles estiveram bem quietos nesses últimos dias. Choi Jong-in estava preocupado. Já fazem 4 dias que o caçador Sung Jin-woo voltou do Japão. O deus das raids ainda não apareceu em nenhum portal. Enquanto isso, todas as grandes guildas de Seul estão comemorando. Mas não sou igual ao Baek Yonho ou Lin Taegil. Não se é diferente de um macaco se simplesmente ficar feliz em achar uma maçã que caiu de uma árvore. Os lucros da Guilda Hunters aumentaram em 40% durante esse período. Jong-in pergunta o que a associação sabe sobre isso. Antes do exame de reavaliação de rank, Sung Jin-woo fechou vários portais em um único dia. E quando se tornou um caçador de rank S, até mesmo começou a fechar portais nos territórios de outras guildas. Para alguém que fechou um portal de rank S sozinho no Japão, ele está quieto até demais. Enquanto isso, o presidente Go Gun-hee tinha uma reunião com seu braço direito, Woo Jin-chul. A China pediu por algumas informações do caçador Sung Jin-woo. Eles pediram por todos os documentos de raid e relatórios oficiais relacionados a ele. Go Gun-hee entende, nem mesmo a China iria esperar conseguir assim informações pessoais de um caçador de rank S, mas porque o interesse repentino em Sung Jin-woo, eles devem saber muito bem que o caçador Sung não quer negociar com nenhum país. Jin-chul revela que o pedido não veio do governo chinês, mas sim de uma única pessoa. Parece que o caçador de 7 estrelas, Liu Zhigang, se interessou pelo caçador Sung Jin-woo. A China não utiliza o método internacional para ranquear os caçadores, mas sim um método próprio. O maior rank era o de 5 estrelas, porém uma pessoa recebeu o rank de 7 estrelas. Esse é Liu Zhigang. Go Gun-hee estava surpreso. Liu lutou contra o gigante que fugiu para o mar. Talvez por isso, ele se interessou em Sung, já que ele derrotou todos os outros gigantes. Go Gun-hee entende, os fortes reconhecem os fortes, porém eles devem recusar esse pedido, ou então devem enviar informações inúteis para Liu Zhigang.
Enquanto isso, o caçador de ranking nacional, Thomas Andre, é informado que o caçador Sung Jin-woo chegará amanhã aos Estados Unidos. De repente, quem chega até aquele local é o caçador de rank S, Hwang Dong-soo. Thomas Andre conta para ele que Sung Jin-woo estaria ali em um dia, e sua ordem era: vou direto ao ponto, não mexa com Sung Jin-woo. Entendeu, Sr. Hwang? Dong-soo fica surpreso e Thomas dizia: sei o que aconteceu entre seu irmão e o caçador Sung. Tenho certeza de que tem suas suspeitas e quer saber exatamente o que aconteceu. Dong-soo iria falar algo, mas de repente ele sente a pressão do poder de Thomas Andre. Ele se assusta, aquela era a força do caçador de ranking nacional. Thomas dizia: eu não dei permissão para você falar. A secretária Laura observava aquela cena. São poucos caçadores que têm o poder de ameaçar um caçador de rank S. É como esperado de Thomas. Mas esse homem, Hwang Dong-soo, é bem obcecado por seus alvos. Thomas Andre fala para o caçador de rank S não tocar em Sung. Ele deveria tirar umas férias em um dos resorts da guilda durante a conferência. E aí, vai aceitar a minha generosidade, Sr. Hwang? Dong-soo responde que sim, e então Thomas deixa ele ir embora. Laura pergunta se estava tudo certo, mas Thomas acredita que Dong-soo não vai obedecer tão facilmente. Era melhor mantê-lo sob vigilância até que Sung Jin-woo saia dos Estados Unidos. Laura pergunta se Dong-soo ficaria bem com isso e Thomas responde: ficar um pouco frustrado é melhor do que morto, isso eu tenho certeza. Dong-soo estava furioso, seus olhos brilhavam e ele mordia sua própria boca até sair sangue. Finalmente chega o grande dia, onde as maiores guildas do mundo se reunirão nos Estados Unidos. Vemos Lennart Nierman, o representante da guilda Richter. Essa guilda era da Alemanha. Ele pergunta para o vice-líder de sua guilda o porquê tem tantos repórteres naquele lugar. O vice-líder responde que o comentado caçador coreano iria chegar hoje. Ele está vindo para cá. De repente eles percebem que Sung Jin-woo já estava ali. Ao seu lado estava Jin-ho e Oh Jin-chul. Lennart fala que eles devem cumprimentá-lo. Não temos nada a perder nos aproximando de um caçador forte. Porém, ao se aproximar, Lennart fica com medo. Ele resolve recuar. O vice-líder pergunta o que aconteceu com ele. E Lennart responde: não está vendo isso? Ele não invoca monstros de outra dimensão. Ele os carrega por aí em sua sombra. Com essa quantidade de monstros, se me dissessem que ele estaria aqui para declarar guerra contra os Estados Unidos, eu acreditaria. Jin-ho pergunta se Sung estava vendo alguém conhecido, porém ele apenas percebeu um cara que estava o encarando. Jin-ho falava: com todo o tempo que ficou na TV, tenho certeza de que conseguiu alguns fãs. Deve querer um autógrafo ou algo assim. Jin-ho pergunta por que Oh Jin-chul estava ali. O chefe dos agentes responde que sua missão era proteger Sung Jin-woo, mesmo sabendo que isso não era necessário. De repente, Sung percebe que Adam White estava ali para recebê-los. Sung acreditava que ele era o embaixador da Associação Americana na Ásia. Adam responde que sim, mas ele também é responsável pelos assuntos que envolvem Sung. Com exceção do caçador Sung, todos serão levados aos seus quartos. Sung fala para Jin-ho ir para o hotel junto de Oh Jin-chul. Adam pergunta se Sung se importava de acompanhá-los. O caçador acredita que possa ser algo relacionado ao seu pai. Adam responde que não seria nada que possa prejudicá-lo. A Associação de Caçadores Americana com certeza o apoia. Algumas coisas são classificadas como segredo de Estado. Sung vai junto de Adam para a sede da Associação de Caçadores. Eles estavam sob grande pressão no momento, com a morte do caçador Christopher Reed, que era um dos pilares do poder de fogo dos Estados Unidos. Eles estão desesperados para preencher esse vazio em suas forças. Mesmo que as coisas permaneçam calmas para o público, já que a morte de Christopher Reed ainda não foi revelada. Vamos começar a investir em breve todos os nossos recursos para procurar um caçador que possa substituí-lo. Sung pergunta se era um dos candidatos. Adam acena que sim. Como já deve saber, o valor de uma pedra de runa é proporcional ao poder de um monstro. A diferença é que esse poder foi extraído. O maior desastre da humanidade, uma raid que ficou marcada na história. Todos querem esquecer sobre ela, o dragão Kamish. E a pedra de runa que foi extraída dele. Estamos procurando por um novo mestre dessa runa. Adam pergunta o que Sung acha de sua última oferta. Sung pede para que ele passe as fotos para trás.
Ele queria ver o corpo de Kamish. Sung pergunta se eles guardaram isso e Adam responde que sim. Sung diz que quer ver isso primeiro. Dei meu tempo para a associação sem objeções. Tenho certeza de que não estou pedindo muito. E Adam White responde: eu só sei até onde me permitiram saber pelas autoridades superiores. Não sei a localização do corpo de Kamish, mas já que é você que está pedindo, não acho que será difícil receber essa permissão. Terei que fazer um relatório. Pode esperar um momento? Sung então responde: bem, se vou ter que esperar, vamos esperar juntos. Eles vão até a associação. O diretor David Brennan pergunta o que Sung Jin-woo achou da runa. Adam fala que ele não estava muito preocupado com isso. Tudo o que ele quer ver é o corpo de Kamish. David pergunta para Michael Connor o que Sung queria com isso. O vice-diretor acredita que era mera curiosidade. O valor de uma habilidade é realmente inimaginável. Os maiores caçadores do mundo não hesitam em gastar dinheiro nas runas que precisam. Habilidades definem a força dos caçadores, e essa força é o mesmo que suas vidas, o que quer dizer possivelmente que o corpo é mais valioso do que uma nova habilidade para ele. O diretor David dizia: a habilidade dele só não é ativada com monstros que matou por si mesmo. Michael fica surpreso se ele puder transformar monstros que não foi ele quem matou, e até mesmo os que morreram há muito tempo atrás em invocações. Meu Deus, ele quer transformar Kamish em uma de suas invocações. David dizia: se for isso mesmo eu não posso permitir, ninguém pode ficar tão forte assim. Michael diz que pode ser difícil manterem a relação amigável se recusarem esse pedido. David então decide levar Sung pessoalmente. Pode ser uma boa chance para verificar sua habilidade. David gostaria de sentar e conversar, mas é assim que Sung Jin-woo prefere fazer. Eles descem no subterrâneo. Sung sente a mana misturada no ar. Para isso acontecer, mesmo após 8 anos, Sung imaginava o quão forte o dragão seria após se transformar em uma sombra. Eles então chegam até o aquário, onde o corpo de Kamish estava. David revela que eles preservaram o corpo da maneira em que ele morreu. Ele foi derrotado pelos 5 caçadores de ranking nacional. A energia usada pela sede da associação também é suprida pelo cristal de mana dele. Sung pede para que os demais se afastem. O caçador concentra seu poder no punho e se aproxima. Os demais americanos apenas observavam. Eles querem ver o que vai acontecer. Sung então ordena: erga-se. A extração de sombra falha. Sung tem mais 2 tentativas. Ele respira e ordena novamente: erga-se. As sombras do corpo de Kamish começam a aparecer. Vemos nesse momento um poderoso dragão das sombras surgindo. O poderoso Kamish retorna. A sombra de Kamish desperta. Ele se coloca na frente de Sung Jin-woo. Aquele era um gigantesco dragão feito de sombras. Kamish, assim como o Beiro, conseguia se comunicar. Ele pergunta: foi você quem me invocou, Rei dos Mortos, Monarca das Sombras? Os americanos que presenciavam aquela cena não conseguiam acreditar no que estavam vendo. Eles ficam assustados e o dragão dizia: humanos, matar os humanos. Devo matar os humanos, eu vou matar todos. O vidro do aquário começa a se quebrar devido à pressão do poder de Kamish. Aqueles eram vidros reforçados com a mana de um caçador de ranking nacional. De repente, os vidros se quebram e o Kamish das sombras fica livre. Ele emite um poderoso rugido. Kamish concentra o seu poder na boca. Aquela seria uma rajada intensa de energia. Os americanos ficam desesperados. O diretor David Brennan dizia: temos que sair daqui. Esse é o sopro de Kamish. Mas para onde vamos fugir? De repente, Sung ordena: chega! O cristal de mana na sua cabeça já foi removido. Não há mais necessidade de obedecer às ordens dos soberanos. Kamish fecha sua boca e os americanos ali presentes estavam paralisados. Adam White informa Michael Connor que Sung estava falando a língua dos monstros. Ele não conseguia acreditar nisso, mesmo vendo com seus próprios olhos. Kamish dizia: então essa é a sensação de se tornar um subordinado do Monarca das Sombras. O dragão se aproxima. Ele se curva perante Sung e dizia: como um humilde servo que um dia serviu o rei dos dragões, saudações, meu novo soberano. Sung toca no nariz de Kamish. Ele dizia: você serviu o rei dos dragões? O dragão das sombras responde que sim, serviu o rei louco dos dragões, o monarca da destruição. Sung estava impressionado. Kamish tinha uma raiva imensa. Ele não imaginava que uma sombra poderia ter uma força tão grande. É um poder muito maior do que qualquer outro monstro que Sung já conheceu.
Não há dúvidas de que ele é um ser incrível. Enquanto Sung acaricia a face de Kamish, o dragão balança sua cauda. Isso deixa os americanos surpresos. Em pensamentos, Jinwoo falava: existe o rei dos mortos, o monarca das sombras, o rei dos gigantes, o monarca dos começos. Acho que esse é mais um dos 9 monarcas que o sistema me mostrou. De repente, o corpo de Kamish começa a desaparecer. Ele dizia: parece, meu rei, que devo me despedir de você. Parece que nos encontramos tarde demais, meu senhor. Sung estava surpreso. Nem mesmo o poder do monarca das sombras pode superar a passagem do tempo. Enquanto desaparecia, Kamish dizia: tenho inveja de seus soldados, que podem servi-lo por toda a eternidade. Meu rei, há 4 humanos que pegaram emprestado o poder dos monarcas. Tome cuidado com eles, meu soberano. Apesar de nosso tempo juntos ter sido breve, foi uma honra conhecê-lo, meu novo senhor. Kamish desaparece por completo. Sung estava surpreso. A extração de sombra falhou e retornou para o vazio. Muito tempo havia se passado desde a morte daquele dragão, e por isso Sung não conseguiu transformá-lo em uma de suas sombras. Sung diz para Adam White que sente muito. Ele deve informar ao diretor que o caçador de rank S irá pagar por todos os danos. Sung vai embora dali e os americanos continuam assustados ao escutarem um barulho. Jinwoo estava furioso e por isso acaba quebrando a parede de aço daquele lugar com um soco. Pouco depois, Jinchul se encontra com Sung. Ele pergunta se Jinwoo encontrou Yojinho. Ele havia saído assim que recebeu a mensagem do caçador de rank S, a mensagem de que ele estaria esperando na sede da Associação de Caçadores. Sung não sabe do que Jinchul estava falando, ele havia acabado de voltar de lá. Adam White também revela que o nome do caçador Yojinho não estava na lista de visitantes. Jinchul fala que um caçador da guilda Scavenger veio pessoalmente para buscá-lo há 2 horas atrás. Adam dizia: mesmo que a guilda Scavenger tenha uma relação próxima com a associação, eles não têm autorização alguma para fazer serviços para nós. Vai ser mais rápido falar com eles e perguntar diretamente. Adam liga para a guilda Scavenger, mas Sung Jinwoo tinha um mau pressentimento. Laura atende a chamada. Alguém da guilda Scavenger levou o vice-líder da guilda a Jin. Ela fica preocupada. Hwang Dong-soo deve estar envolvido. Ela pergunta se Sung Jinwoo sabia disso. Adam fica preocupado, mas que merda está acontecendo? Laura diz que eles devem descobrir o que aconteceu o mais rápido possível. Adam estava assustado. Ele diz para Sung que a guilda estava tentando descobrir o que aconteceu e entrarão em contato, mas já era tarde demais. Sung Jinwoo já havia partido. Jinwoo corria sobre os prédios da cidade para tentar localizar Jinho. Ele foi descuidado, não colocou nenhuma sombra para proteger Jinho depois que usou a troca de sombras para salvar o seu pai. Se algo ruim acontecer de novo, como foi com sua irmã, Sung não iria se perdoar. Jinho invoca suas sombras. Sua ordem é: encontrem Jinho. Um amigo está em perigo. Sung Jinho está preocupado. Ele irá vasculhar cada canto da cidade. Mesmo que tenha que acabar com toda a conferência de guildas, ele irá encontrar seu melhor amigo. Enquanto isso, vemos Thomas Andre. Essa informação já foi repassada para o caçador de nível nacional. Thomas estava furioso. Ele havia nocauteado vários homens subordinados de Dong-soo. Thomas estava nervoso, ele quebra seu óculos e dizia: agora ele conseguiu. Hwang Dong-soo, encontrem ele antes que Sung Jinwoo o ache. Temos que achar ele logo. Enquanto isso, vemos Dong-soo em outro lugar. Ele sorria e exalava uma aura ameaçadora. O caçador de rank S observava Jinho, que estava inconsciente e coberto por sangue. Já era noite. Sung Jinwoo estava preocupado. Ele observava a cidade do alto, enquanto escutava as conversas das pessoas que estavam perto de suas sombras, que foram espalhadas por aquele lugar. Sung se pergunta se Jinho foi levado para fora da cidade. Ele é um caçador de rank D. Pessoas normais não conseguiriam levá-lo à força, mesmo que fossem muitas. Se um carro supostamente estivesse indo para a associação e do nada mudasse a direção para sair da cidade, Jinho iria notar que algo estava errado e resistiria. A única pista dos culpados é a guilda Scavenger. O irmão mais novo de Hwang Dong-suk, o caçador de rank S, Hwang Dong-soo, que saiu da Coreia para se tornar um caçador americano. Ele deve ter esperado por um bom tempo para nós virmos para os Estados Unidos, então poderia descobrir a verdade sobre a morte de seu irmão. Jinho e eu fomos os únicos sobreviventes daquele portal. Dong-soo deve ter certeza de que matamos o irmão dele. Quem diria que o aviso do chefe Wo Jin-chul iria realmente se tornar verdade?
Sung se lembra de que após a morte de Kang Tai-shik, o chefe Wo Jin-chul tinha avisado ele sobre Hwang Dong-soo. Ele alerta que Sung poderia perder sua vida se não tomasse cuidado. Sung não se arrepende do que fez, mas isso nunca teria acontecido se ele tivesse deixado uma nova sombra protegendo Jin-ho. Se alguma coisa acontecer a ele, Sung não iria se perdoar. Enquanto isso, Thomas Andre guardava notícias sobre o paradeiro de seu subordinado. Ele se pergunta se Dong-soo não estava com medo de morrer. Não, o Sr. Dong-soo é um caçador de rank S. Ele deve estar ciente da diferença de força entre ele e Sung Jin-ho. Então fazer algo tão idiota, mesmo sabendo disso, quer dizer que ele sabe que vou ficar do seu lado. Talvez eu tenha sido muito gentil com meus caçadores. Thomas Andre protege seus subordinados, e se aproveitando dessa posição, Dong-soo declara guerra contra a guilda Ajin, sabendo que o caçador de nível nacional vai protegê-lo. Thomas então pergunta para Laura as atualizações. Ela diz que a associação está cooperando com eles e analisaram os padrões de movimentação do Sr. Hwang nos últimos meses. Houve um total de 3 vezes onde ele saiu do seu padrão habitual. Thomas pede para ela enviar todos os membros da guilda para esses locais. Ele também estava indo. Porém, antes de desligar, ele pergunta como Laura conseguiu convencer a associação. Ela disse para eles que se não encontrarem Hwang Dong-soo, Thomas e Sung poderiam iniciar uma batalha. A associação americana estava um completo caos. Depois dessa informação, Michael Connor e Adam White estavam fazendo de tudo para rastreá-lo. Todos os 100 membros da guilda Scavenger estavam se movimentando. Todas suas raids agendadas foram canceladas. Se todos estão se movendo, quer dizer que Thomas Andre está por trás de tudo isso. E isso é algo grande. O que exatamente está acontecendo? Enquanto isso, em um depósito, vemos Jin-ho caído. À sua frente estava Dong-soo e outros 2 caçadores. Um deles pergunta, tem certeza que ficará tudo bem? Dong-soo responde, não planejo fazer nada com ele, só tem uma coisa que quero saber. O mestre Thomas me disse para não tocar em Sung Jin-ho, mas nunca planejei mexer com ele mesmo, porque tinha mais uma pessoa que pode me dar respostas. Disse para ele que se falasse honestamente o que exatamente aconteceu com meu irmão naquela dungeon, deixaria ele ir sem nenhum arranhão. Só tinha uma coisa que eu queria ouvir, que o Sung Jin-ho matou meu irmão. Assim que ouvir isso, acabo os meus negócios com o Yo Jin-ho. O garoto estava machucado e coberto por sangue. Devido aos seus ferimentos, ele estava inconsciente. Dong-soo bate em seu rosto e manda ele acordar. Isso não funciona, então ele atinge Jin-ho com um soco. O garoto cospe sangue e volta a si. Um dos caçadores dizia, ele é bem resistente, acho que deve ser um tanque. Qualquer humano normal teria morrido com isso. Dong-soo falava, não sei por que ele está sendo tão teimoso. Que cara idiota. Coragem é algo admirável, mas sua teimosia não vai te salvar. Dong-soo bate a cabeça do garoto em uma coluna de ferro. Ele dizia, escute aqui, não quero te matar. Esse cara aqui atrás é um healer muito bom. Ele vai te salvar a qualquer momento que estiver prestes a morrer. O que quer dizer que até me falar o que quero saber, você será torturado. E além disso, estamos em uma fábrica desativada há 5 anos. Não tem ninguém para te salvar, não importa o quanto grite. Então o que acha? Isso te fez querer falar um pouco? Jin-ho utiliza suas últimas forças para dizer algo. Ele mostra o dedo para Dong-soo e dizia, vai pro inferno. O caçador de rank S perde a paciência. Ele bate a cabeça de Jin-ho com toda a força. Um de seus subordinados pede para ele ter cuidado. Ele não quer se envolver em um assassinato apenas pelo dinheiro. Eles devem começar a curá-lo. Dong-soo responde que ainda não descobriu o bastante. Ele ainda nem começou. Porém, de repente, o caçador de rank S pressente algo. Ele olha para trás e em frente a uma parede quebrada, uma sombra de um orc superior observava aquela cena. Os caçadores se perguntam se teve uma quebra de dungeon por ali ou algo do tipo. Dong-soo vai na direção do orc, que começa a tremer. Os caçadores acreditavam que ele estava com medo do caçador de rank S. Dong-soo retira sua jaqueta e avança para o ataque. Ele iria matar aquele monstro com um golpe. Não tinha tempo para brincar. Mas nesse momento, a troca de sombras é ativada. O orc não tremia de medo por ver Dong-soo. Ele tremia de medo ao sentir a fúria de seu soberano. Sung Jin-ho finalmente chegou. Vemos a mãe de Sung e sua irmã na Coreia. Ela se perguntava como Jin-ho estava. Sung deixou Bero para protegê-las. Sua sombra mais forte cuidava de sua mãe e irmã. Ele dizia, mãe de nosso rei, se tiver algo que nosso Lorde não possa derrotar, ninguém no mundo estaria seguro.
Eles estavam vendo o jornal local, que noticiava a conferência de guildas organizada pela Associação Americana de Caçadores, e Sung Jin-woo da guilda Jin era o principal convidado. Porém, Beru tem uma sensação estranha, ele diz que já sentiu isso antes, o seu rei está enfurecido. Enquanto isso, vemos a guilda Cavaleiros. O líder Park Jong-soo dizia: houve muitos acidentes nas dungeons ultimamente, então vamos tomar cuidado e fechar esse portal, não vamos ter nenhuma baixa. Porém, de repente, o vice-líder Jung Yun-tae se assusta. Jong-soo pergunta o que ele estava fazendo. Yun-tae estava assustado, porque a sombra nos pés de Jong-soo estavam tremendo. Certamente, algum soldado das sombras está protegendo o chefe da guilda Cavaleiros, e por isso acabou reagindo à fúria de Sung Jin-woo. Jong-soo fala para Yun-tae: quantas vezes eu disse para você não beber antes de uma raid? O garoto fica nervoso, as sombras realmente tinham começado a tremer, como se estivessem vivas. Jong-soo pede para seu amigo tirar folga hoje. Vemos então muitos carros indo na mesma direção. Aquele era o comboio que acompanhava o caçador de nível nacional Thomas Andre. Ele pede para o motorista parar o carro. Thomas Andre estava preocupado, a luta já havia começado. Ele chuta a porta do carro em movimento. Thomas Andre então salta do carro. Ele demorou demais para impedir esse confronto. Agora deve chegar no local o mais rápido possível. Ele vai na frente e grita para que seus subordinados o sigam o mais rápido que puderem. Thomas Andre avança pela estrada daquela cidade. Ele precisa impedir que algo pior aconteça. Os seus subordinados diziam: ao que parece, estamos cheios de danos para cobrir amanhã. Realmente, ele deveria ter simplesmente levado o carro junto. Enquanto isso, na fábrica desativada, Sung acaba de trocar de lugar com sua sombra. Seu primeiro movimento é um poderoso soco, aplicado diretamente na barriga de Dong-soo. Os outros caçadores não entendem o que estava acontecendo, mas Jin-ho, mesmo completamente ferido, sorri. Agora as pessoas que fizeram isso com ele irão pagar. Seu irmãozão chegou. Dong-soo cospe sangue. Aquele golpe foi muito forte. O caçador de rank S é arremessado para trás com toda a força. Sung Jin-woo emanava uma aura sinistra. Ele estava envolto em trevas. O monarca das sombras está completamente furioso. Ele utiliza suas poções de cura para tentar salvar Jin-ho, mas elas não poderiam ser utilizadas para curar a vida de alguém com um HP menor do que 10%. Sung, mesmo assim, tentava realizar esse processo. Ele estava em silêncio. Jin-ho estava sério. Ele pergunta se algum daqueles caçadores que acompanhavam Dong-soo era um healer. Curem o Jin-ho, essa era a sua ordem. Um dos caçadores responde que não fala coreano, ele estava suando frio. Dong-soo então se levanta, ele volta para o campo de batalha e diz: Sung Jin-woo quer que curem o garoto. É a primeira vez que nos encontramos, Sung Jin-woo. Sung então diz: vou falar pela última vez, curem ele. O caçador responde que Sung deveria pedir isso para o seu chefe e não para ele. Jin-ho então pega a cabeça do healer e o joga contra uma das vigas de ferro. Sung pergunta se o outro caçador também era um healer. Ele estava desesperado e dizia: Senhor Hwang Dong-soo, você disse que esse trabalho não tinha nada com Sung Jin-ho. Sung pergunta se aquele homem conseguia curar Jin-ho. Ele responde que não, e rapidamente Sung joga ele contra o chão, que fica completamente destruído. Dong-soo se aproxima dizendo: eu sabia, foi você quem matou meu irmão Dong-soo, que não foi? Jin-ho então diz: irmãozão, Hwang Dong-soo é o irmão de Dong-suk, por favor tome cuidado. Sung diz que Jin-ho não precisa falar, ele deve guardar suas energias. Dong-soo então pergunta: me responda, Sung Jin-ho, você matou meu irmão e os seus companheiros? Sung se aproxima e fica frente a Dong-soo. Ele responde: pergunte para ele quando encontrá-lo no inferno. Dong-soo entra em fúria. Ele concentra seu poder no braço e parte para o ataque. Sung Jin-ho se esquiva daquele soco e rapidamente ele encurta a distância entre os dois, acertando um forte golpe na barriga de Dong-soo. O caçador de rank S sentiu muita dor e cospe sangue novamente. A força de Jin-ho é tremenda. Ele arremessa o oponente para longe. Dong-soo atravessa a parede da fábrica e é jogado para o lado de fora daquele lugar. O caçador de rank S estava assustado com a força do oponente. Dong-soo nem sequer teve tempo de se recuperar. Ele olha para o lado e observa que Sung já havia chegado até ali. Dong-soo ataca mais uma vez e Sung também prepara um golpe. O poder e velocidade de Sung Jin-woo são maiores. Ele segura a cabeça de Dong-soo e atinge no solo.
Sung Jin-woo bate a cabeça do caçador de rank S múltiplas vezes contra o chão. E nesse instante, Thomas Andre chega até ali. Ele pede para Sung Jin-woo parar. Ele dizia: eu avisei para não mexer com ele, Hwang Dong-soo. Ainda está vivo? Sung diz que por hora sim. Thomas Andre então dizia: parece que consegue me entender. Ótimo, deixe ele ir. Se fizer isso, vamos esquecer de tudo o que aconteceu hoje. Sung então pergunta: e se eu não quiser? Thomas Andre fica sério. Ele diz que terá de parar Sung Jin-woo à força. Sung joga Dong-soo para o alto e desafia Thomas Andre a tentar pará-lo. Vemos que Dong-soo estava consciente e em pensamentos ele dizia: sim, muito bem, você não tinha outra escolha a não ser interferir, Thomas. Mate o Sung Jin-woo para mim, Thomas Andre. Esse era o plano de Dong-soo desde o começo. Sabendo que não seria páreo para Sung Jin-woo, ele confiou na força do líder de sua guilda, Thomas Andre. E assim vemos que Dong-soo, além de torturar Jin-woo, manipulou a todos para que isso acontecesse. Sung fica na frente do caçador de nível nacional. Thomas Andre pergunta: será que não sabe quem eu sou? Sung estava furioso e apenas responde: eu não ligo para quem caralhos você é. Thomas então percebe que Sung o conhece, mas ainda assim quer continuar. Thomas Andre veio de uma família pobre de imigrantes. Ele sempre esteve rodeado de pessoas que o odiavam. Ele não tinha nada, mas algum ser divino o abençoou com um dom, um talento incrível que o fez indomável, uma força avassaladora, a força para ficar acima de todos. Por meio de inúmeras batalhas que lutou, ele provou seu valor e ainda usou sua força nas pessoas que eram contra ele. Força, autoridade, riqueza e poder. Ele viveu a vida toda de um rei, tendo todo tipo de poder. E quando um novo tipo de poder aparece no mundo, ele aproveitou a chance para se tornar um verdadeiro rei. Ele acabou com todos que estavam no seu caminho. Todos os que o subestimaram foram obrigados a se ajoelhar. Violência sempre foi a chave. Ele sabia, por experiência própria, como lidar com pessoas que não se submetiam a ele. Culpe sua própria arrogância. Enquanto isso, Thomas Andre decide começar o combate. Ele avança contra Sung Jin-woo, os agentes da Associação de Caçadores Americana e os caçadores da guilda Scavenger chegam no local da batalha. De repente, uma grande explosão acontece, um rastro de destruição que arrebenta até mesmo todos os carros que estavam ali. Thomas Andre foi empurrado para trás com aquele soco de Sung Jin-woo. O caçador de nível nacional precisou se proteger daquele ataque e mesmo assim foi arrastado. Seus caçadores ficam preocupados, eles perguntam para o mestre da guilda se estava tudo bem. Thomas Andre impede eles de se aproximar. Ele estava sério, seus olhos brilhavam e calmamente ele caminha na direção de Sung Jin-woo. Sung invoca Igris e Kaizel. Ele pede para suas sombras levarem Jin-woo até o hospital mais próximo. Garanta que ele seja curado, não importa como. Igris e Kaizel saem voando com Jin-woo. Os caçadores da guilda Scavenger iriam lutar ao lado de Thomas Andre. Sung Jin-woo então invoca suas sombras. Esse é seu poderoso exército. Suas sombras mais poderosas, sendo Beru e Igris, não estavam ali, mas os outros são mais do que o suficiente para derrotar a Scavenger. Thomas Andre sorri e dizia: certo, agora estamos falando a mesma língua. Parece que isso vai valer o meu tempo. Não dou a mínima pro Hwang Dong-soo agora. Só tem um jeito de recuperar o meu orgulho. Vou matar esse coreano arrogante. A batalha entre a guilda Scavenger e a guilda Adin está prestes a começar. Thomas Andre dizia: não é tarde demais para admitir que errou e recuar. Vou ao menos poupar sua vida se você se ajoelhar agora. Sung Jin-woo mostra seu dedo do meio. Essa é a sua resposta para o caçador de nível nacional dos Estados Unidos. Thomas Andre fica furioso. Vemos que em seu rosto começam a surgir algumas rachaduras de luz. Elas se espalham por todo o seu corpo. Thomas diz que Sung vai se arrepender de não ter aproveitado essa chance de viver. Sua poderosa mana se espalha por seu corpo. Aquela era uma aura dourada que cobria seus músculos. Enquanto isso, vemos os caçadores da guilda Scavengers. Eles também estavam sendo protegidos por essa aura emanada de Thomas Andre. As sombras de Sung Jin-woo se preparam para o combate. À sua frente estava Iron, o tanker mais forte de Sung. O caçador de rank S da Coreia ordena para que eles avancem. E Thomas Andre pede para sua guilda se preparar. Um grande confronto que se assemelha a uma guerra acontece naquele lugar. A guilda mais poderosa do Japão e o caçador mais forte da Coreia se chocam. Os tankers da Scavengers avançam contra as sombras de Sung.
Eles colocam seus escudos em formação, e nesse momento, uma gigantesca parede mágica é formada. Ela emitia uma forte luz. As sombras continuam avançando, eles atacam aquela parede mágica. De repente, a muralha desaparece e um enorme rastro de destruição surge. O exército das sombras estava sendo atingido. Quem atacava era Thomas Andre. Ele utiliza sua força e velocidade descomunal para destruir as sombras de Sung Jin-woo. Vários soldados são atingidos, mas de repente, diante de Thomas, vemos o orc Xamã Feng. Ele invoca sua magia de defesa. Thomas se prepara e salta com toda a sua força na direção daquele orc. A magia de defesa é quebrada. Thomas perfura a cabeça de Feng, que estava em sua forma gigante. Uma das sombras mais fortes de Sung Jin-woo acaba de ser derrotada. Thomas diz que esses caras não têm chance alguma contra ele. Nesse momento, o caçador de rank nacional entra dentro da fábrica desativada. Ele fica surpreso ao ver que vários caçadores de sua guilda foram derrotados, porém um deles continuava de pé. De repente, Sung Jin-woo aparece do seu lado e o homem simplesmente é jogado no chão pela autoridade do monarca. Thomas Andre avança sem pensar duas vezes. Sung Jin-woo observa, mas Iron intercepta o inimigo. Thomas então concentra seu poder. Ele gritava, desapareça. Com um soco ele atinge Iron e o joga para o lado, mas ao olhar para frente, ele percebe que Sung Jin-woo havia desaparecido. Sung agora estava atacando o inimigo pelo seu ponto cego. Ele acerta um poderoso ataque nas costelas de Thomas Andre. Sung não estava brincando, ele utilizou suas adagas negras para poder atacar, porém a lâmina de sua adaga não conseguiu perfurar o corpo do inimigo. Jin-woo estava surpreso. Thomas Andre sorri e então efetua um ataque. Ele acerta um soco em Jin-woo. Sung é arremessado e Thomas diz que ele estava subestimando um caçador de nível nacional. Ele mais uma vez concentra sua mana na mão. Aquele era um tipo de telecinese que alcança Sung Jin-woo em pleno ar, uma técnica parecida com a autoridade do monarca. Thomas então puxa Sung Jin-woo e diz: sinta a diferença entre nossas forças. Sung fica surpreso, porém de repente ele utiliza o seu poder. A autoridade do monarca cai sobre Thomas Andre, que fica paralisado. Ele estava assustado e dizia: mas o que? Ele está planejando me esmagar? Não, é mais como se estivesse me prendendo aqui. Esse desgraçado, até mesmo enquanto eu estou puxando ele para mim, ele planejou atacar. Sung Jin-woo estava vindo rapidamente na direção de Thomas. Ele planeja atacar enquanto o caçador estava paralisado. Sung então acerta um poderoso soco no rosto do oponente. O caçador de rank nacional sente esse ataque. Ele cospe sangue e é arremessado para longe. Thomas, enquanto caía, dizia em pensamentos: eu estou sangrando. Thomas Andre consegue ficar de pé. O caçador de rank nacional se posiciona antes de acertar o chão, mas quando percebe já era tarde demais. Sung Jin-woo estava do seu lado preparando um novo golpe. Sung perguntava: o que foi mesmo que você disse para eu sentir a diferença entre nossas forças? Jin-woo era muito rápido, ele acerta Thomas Andre de vários ângulos diferentes, em uma velocidade fora do comum. O caçador mais forte da Coreia estava superando o caçador de nível nacional mais forte da América. Thomas Andre de repente começa a passar por um tipo de transformação. Ele falava: tudo bem, vou parar de te subestimar agora. Ele ativa sua habilidade de reforçar. O corpo de Thomas estava mudando. Enquanto isso, vários carros da Associação Americana de Caçadores se dirigiam até aquele local. O motorista perguntava para o Sr. Adam White o que estava acontecendo, porém ele não poderia dizer em detalhes, mas se eles continuarem até aquele local, com certeza estarão em risco. Os carros estavam chegando naquela fábrica abandonada. Eles sentem o choque de energias daquela batalha. Thomas Andre estava com sua transformação ativada. E naquele momento, Sung Jin-woo se lembra das palavras do dragão Kamish. Existem 4 humanos que receberam os poderes dos governantes. Talvez eles estivessem entre os 5 sobreviventes da raid de Kamish. Se for isso, eles seriam 4 dos caçadores de nível nacional. E Thomas Andre poderia ser um deles. O corpo de Thomas estava coberto por um tipo de armadura. Seus cabelos se tornaram brancos e se mexiam como fogo. Ele se aproxima de Sung. Porém, Jin-woo não perde tempo e avança o mais rápido possível. Ele queria lutar. Thomas prepara um poderoso ataque com os 2 braços. Sung se surpreende e consegue se esquivar no último instante.
Thomas então acerta o chão, que é completamente destruído por sua força. Jin-Woo conseguiu pular, mas mesmo assim ele estava surpreso. De repente, Thomas Andre concentra mais um de seus poderes. Na palma de sua mão, ele cria uma esfera de energia que contém o poder dos governantes. Esse é o poder da pressão. Os caçadores da guilda Scavengers estavam com medo, eles gritam para que todos se afastem do Mestre Thomas. Caso contrário, iriam morrer. As sombras de Sung Jin-Woo são pegas por aquele poder. Era como se fosse um buraco negro que suga tudo o que está na sua volta. A esfera fica cada vez maior. Esse é o horizonte de eventos criado por Thomas Andre e a pressão de sua força. Sung se segurava para não ser arrastado e dizia: "Mas que pressão incrível, parece um buraco negro. Eu teria sido sugado se não fosse pela autoridade do monarca." De repente, os olhos de Thomas Andre começam a brilhar. Ele lança aquele poder em Sung Jin-Woo. Uma forte luz é emitida de dentro daquele galpão, e assim uma explosão acontece. Vemos Sung Jin-Woo pousando em cima do telhado que ficou em pedaços. Ele olha para baixo e vemos que Thomas ainda continua de pé. Ele olha para Sung e diz: "Eu não vou errar da próxima vez." Os caçadores da guilda Scavenger estavam recuando, os feridos foram resgatados. Eles precisam afastar o máximo possível do mestre. De repente, Thomas Andre salta na direção de Sung Jin-Woo. Ele irá atacar o Monarca das Sombras com todo o seu poder. Mas Sung pisa na cabeça do caçador de nível nacional. Ele empurra Thomas com seu pé para poder manter a distância. Porém, o caçador dos Estados Unidos não estava disposto a desistir. Ele utiliza sua habilidade de captura para puxar Sung em sua direção. Aquele poder chega próximo de Jin-Woo, mas ele contra-ataca utilizando o toque do dominador. Sung puxa Thomas com toda a sua força. Thomas fica surpreso. Ao invés de ser paralisado, ele agora estava sendo puxado. Sung queria enfrentá-lo de frente. Thomas decide enfrentá-lo. Ele utiliza o seu poder para reforçar. Os dois caçadores se chocam em um poderoso ataque. Seus punhos se conectam, mas algo inesperado acontece. Sung estava completamente sério, mas Thomas estava surpreso. Seu punho é completamente estraçalhado pelo soco de Jin-Woo. De repente vemos que ele é jogado para longe devido ao impacto daquele golpe. Sung Jin-Woo observa aquela explosão ao longe. Furioso, Thomas Andre se levanta dos escombros. Sung Jin-Woo, percebendo que o inimigo ainda estava de pé, avança com todo o seu poder. Seus olhos brilhavam. Thomas Andre também decide atacar novamente. Ele tenta acertar Sung, porém o Monarca da Sombra se esquiva. Apenas a força de impacto de seu golpe era capaz de causar destruição naquele lugar. Sung nesse momento segura a cabeça de Thomas e o atinge com uma poderosa joelhada no rosto. Aquele golpe trinca a armadura que cobre o rosto de Thomas. Ao longe, os agentes da Associação Americana de Caçadores observavam aquela batalha. Eles diziam: "Meu Deus, que tipo de monstros eles são para liberarem tanta energia mágica assim? É perigoso, então é bom que esteja preparado." Adam White. De repente algo atinge o galpão à frente. Adam White fica surpreso e dizia: "O que foi isso? A menos que eu tenha me enganado, aquele era o Thomas Andre." O agente pergunta para Adam o que eles deveriam fazer agora. E White responde: "O que quer dizer com isso? Temos que parar eles." O homem não entende como eles conseguiriam fazer isso. O Sr. Andre está sendo completamente derrotado pelo caçador Sung Jin-Woo. Vemos naquele momento uma imagem impensável. Sung Jin-Woo estava aplicando vários golpes em Thomas, enquanto o caçador de ranking nacional estava caído no chão. Sung estava em fúria. Ele acerta vários socos na cabeça do oponente, que se perguntava: "Como um mago tem tanta força e velocidade? Eu vou perder? Impossível, não pode ser." Thomas tenta atingir Sung com suas últimas forças. Sung então se defende daquele ataque e rapidamente acerta o corpo de Thomas e quebra a sua armadura. O caçador de nível nacional estava assustado. Sua força devastadora é a única coisa que ele tem. Thomas Andre fica furioso. Ele se levanta mais uma vez, mesmo com toda sua armadura completamente quebrada. Ele gritava: "Eu sou Thomas Andre, acha que isso é o bastante para me derrubar?" Sung então acerta ele pelas costas e pergunta: "Já não te disse? Eu não dou a mínima para quem você é." Sung continua espancando Thomas Andre, o caçador mais forte dos Estados Unidos, e estava completamente derrotado. De repente, Adam White entra em desespero e grita: "Caçador Jin-Woo, pare, por favor, pare." Sung não dava ouvidos e continuava desferindo seus socos. Finalmente, a casca que protegia o corpo de Thomas se desfaz.
Sung acerta muitos socos diretos no oponente. Thomas não aguentava mais a dor. Ele então dizia: acabou, eu perdi. Após o oponente se render, Sung finalmente para de atacar. Os agentes dos Estados Unidos estavam perplexos. Adam dizia: ele deixou o grande Thomas Andre nesse estado. Quantos caçadores no mundo conseguiriam fazer algo assim? Não. Será que existe mais alguém que possa fazer isso? Quando a notícia se espalhar, o mundo vai virar de cabeça para baixo. Thomas Andre fica desacordado. Adam White pede para os healers curarem Thomas rapidamente. Todos os ossos do corpo dele foram quebrados. Ele perdeu muito sangue também. Um healer não iria conseguir fazer isso sozinho. Vai ser melhor se todos cuidarem dele juntos. Ele só conseguiu aguentar até agora por ser um caçador de ranking nacional. Qualquer outro caçador teria morrido há muito tempo com esses ferimentos. Apesar disso, parece que ninguém havia morrido. Adam acredita que poderia ser pior. Porém, de repente, uma notícia vem à tona. O caçador Hwang Dong-soo não está respirando. O coração dele parou de bater e Sung Jin-woo já havia ido embora daquele lugar. Após a grande batalha contra a guilda Scavenger, vemos Sung Jin-woo. Ele estava em cima de um grande prédio. Sung havia utilizado sua troca de sombras para trocar de lugar com Bero. Sendo assim, ele estaria na Coreia agora. Ao seu lado estava sua nova sombra. Sung dizia: já faz um tempo que você não vem para a Coreia. Estamos em Seul agora. Enquanto conversamos, Bero está cuidando de Jin-ho nos Estados Unidos. A sombra então falava: meu rei, por favor, me conceda um nome também. Aquela nova sombra era um cavaleiro de nível general e Sung resolve colocar seu nome de Grid. Essa era a sombra do caçador de rank S, Hwang Dong-soo, que morreu por ser ganancioso. Ele pergunta se a sombra gostou de seu novo nome e Grid agradece o seu rei. Sung então ordena que ele coloque sua cabeça no chão. Esse era seu castigo. No dia seguinte, a Conferência Internacional de Guildas iria começar. Sung volta para os Estados Unidos e naquele lugar haviam vários repórteres. Michael Connor revela que os repórteres já souberam da luta que aconteceu entre os caçadores. Por isso, vai ser difícil fugir dos holofotes. O americano estava surpreso, então Sung Jin-woo acabou mesmo com a guilda Scavenger. Eles já haviam recebido o depoimento do grupo de Hwang Dong-soo. A Associação de Caçadores irá garantir que a verdade por trás desse incidente venha à tona. Sung, porém, não queria mais pensar em Hwang Dong-soo. Ele veio para os Estados Unidos apenas por um único motivo. Assim que suas perguntas forem respondidas, não terá mais nada a resolver nesse lugar. Sung Jin-woo finalmente entra no salão, onde acontecerá a conferência. Todos os outros representantes das guildas mais poderosas de todo o mundo observam a sua chegada. Liu Zigang, o caçador mais forte da China, também estava ali. Os caçadores murmuravam: então aquele é o asiático que quase matou Thomas Andre. Parece que ele foi bem importante no portal de Tóquio. Para ter derrotado Thomas, que esteve no topo dos outros caçadores, como se fosse um rei. Não acredito nisso. Sung finalmente encontra seu assento e de repente um homem se apresenta para todos. Esse é o Dr. Belzer. Ele dizia: tenho certeza de que todos estão cientes de que o número de portais tem aumentado e monstros mais poderosos começaram a surgir. Mas o que muitos de vocês podem não saber é que uma atividade anormal foi detectada no céu. Recebemos relatórios de que a concentração de energia mágica, que é absorvida pela atmosfera, está aumentando exponencialmente, mas gostaria de citar que essa energia mágica que foi encontrada na atmosfera é diferente. Até que possamos encontrar um termo muito mais apropriado, que tal chamarmos isso de magisfera? Como podem ver, essa magisfera está se concentrando sobre o céu de muitos países. Observamos esse fenômeno em um total de 9 lugares, e de todos esses locais, a maior concentração da magisfera está aqui, na Coreia do Sul, em Seul. Todos ficam surpresos após saberem disso. O doutor diz que eles não precisam olhar para o Sr. Sung Jin-woo desta forma. Se fosse ele quem estivesse criando a magisfera, ele já teria ultrapassado os limites de um caçador. Sung estava surpreso com aquelas informações. Será que isso estaria relacionado aos governantes? O doutor, porém, continuava.
Como não sabemos a causa, não há nada que possamos fazer para lidar com isso no momento. Porém, só porque não é possível lidar com isso, não quer dizer que há necessidade de fazermos isso. O mundo pode passar por uma grande mudança mais uma vez. O Dr. Belzer termina a sua apresentação e por isso outro homem assume o seu lugar. Esse é o diretor da Associação de Caçadores Americana, o Sr. David Brennan. Ele dizia: tenho algo urgente para anunciar aos caçadores que estão aqui hoje, e é com grande pesar que entrego esta notícia. Cerca de 2 semanas atrás, o caçador Christopher Reed foi assassinado por um grupo não identificado. Os líderes das guildas ficam surpresos ao saberem disso. Um caçador de ranking nacional foi assassinado. Isso só pode ser uma piada. Como isso seria possível? A única coisa que pode matar um caçador de ranking nacional seria alguém com a mesma força. E se o cara que lutou contra Thomas Andre foi o responsável? Muitos ali presentes apontam Sung Jin-woo como suspeito deste atentado. A notícia da morte de Christopher Reed será levada ao público amanhã, e por isso as guildas ali presentes deveriam escutar com muita atenção para não haver nenhum mal entendido. Há um homem que suspeitam ser o autor deste crime, o suspeito S. Eles mostram no telão as imagens do pai de Sung Jin-woo, uma imagem recente de quando ele saiu do portal e outra de 10 anos atrás. As pessoas ali presentes entendem que o suspeito realmente não era Sung Jin-woo, mas o rosto daquele homem era idêntico ao seu. Sung se perguntava por que seu pai faria algo assim. As dungeons são territórios dos soberanos. Sung se lembra das palavras de Kamish: meu rei, há um total de 4 humanos que receberam a força dos governantes. Por favor, tome cuidado com eles. Sung se pergunta por que os governantes enviariam um monstro com a forma de seu pai. Talvez tenha a ver com o que Kamish disse. David continua seu discurso. O homem encontrado em um portal nos Estados Unidos, que foi determinado como um monstro capaz de falar o idioma humano. Além disso, pedimos a ajuda de um caçador de rank S, Hwan Dong-soo, que falava coreano, para conduzir o interrogatório. Mas ele atacou o caçador Dong-soo no meio do interrogatório e fez a sede da Associação de Caçadores se tornar um mar em chamas. O culpado era forte o bastante para derrotar um caçador de rank S, membro do principal grupo da guilda Scavenger. Monstros humanoides como ele, que escaparam das dungeons, podem ter atacado o caçador Christopher juntos. Essa é a conclusão que chegamos junto da Associação de Caçadores. Sung observa as imagens da batalha entre seu pai e Dong-soo. Ele então percebe que seu pai falou algo naquele momento. Ele disse: nunca pense em pisar na Coreia. Não digo isso pelo bem do meu filho, mas sim pelo seu. Caso contrário, não poderá descansar em paz, nem mesmo depois da morte. Sung conversa com Grid. A sombra responde que é exatamente como seu rei suspeitava. Não há dúvidas, esse homem é seu pai. David Brennan pede a ajuda de todas as guildas ao redor do mundo para encontrarem o suspeito S e pedem para entrarem em contato imediatamente. Um dos homens pergunta se teriam alguma prova de que o suspeito S não seja humano. David responde que a emissão de mana dele é similar à dos monstros. Outro homem falava: dizem que ele se autodenominou um humano que se perdeu em uma dungeon. O caçador que ele descreveu realmente existiu? David responde que sim, era uma pessoa real. Outro homem pergunta por que eles não revelam a identidade desse caçador. David fala que ele estaria relacionado com um dos caçadores ali presentes e por isso não revelariam essa informação. O próximo a perguntar era Liu Zigang, que dizia: ainda assim, não seria mais útil revelar sua identidade para conseguirmos prendê-lo? Serei bem direto. Qual a relação desse monstro com o caçador Sung Jin-woo? David então responde: se o caçador Liu realmente quer saber, não teremos escolha. Durante o interrogatório, o suspeito S revelou ser o pai de Sung Jin-woo e estamos prosseguindo com nossa investigação, assumindo que isso seja verdade. Um burburinho se forma naquele local. E Liu Zigang dizia: caçador Sung Jin-woo, se o suspeito S acabar sendo seu pai desaparecido e os outros caçadores tentarem matá-lo, o que você fará? Sem nem sequer olhar para trás, Sung o responde: o dever dos caçadores é matar os monstros. E se ele for um monstro, irei matá-lo pessoalmente. Mas se ele não for um monstro e se realmente for meu pai, então irei proteger a minha família, mesmo que isso signifique que farei todos os caçadores do mundo se tornarem meus inimigos.
Sung Jin-woo se lembra que Cha-Rain, Jin-ho e os outros já se sacrificaram para protegê-lo. Se isso acontecer, ele matará a todos, mesmo que sejam caçadores. A conferência então acaba. Adam White pergunta se a resposta de Sung foi realmente séria. Ele diz que sim. Adam sorri. Falar algo assim na frente dos 500 caçadores mais fortes do mundo, representando mais de 120 países diferentes. Provavelmente apenas 2 caçadores, incluindo você, ousariam falar algo assim. Sung pergunta quem seria o outro, e Adam fala que ele está no hospital. Esse era Thomas Andre. De repente, Liu Zigeng se aproxima. Ao seu lado estavam diversos agentes da associação. Todos naquele local ficam surpresos. Ele se aproxima de Jin-woo e diz que matou um gigante que Sung deixou escapar na costa da China. Adam White estava traduzindo essa conversa para Sung. Liu diz que ficou surpreso por saber que o gigante era mais forte do que ele pensava e que a luta foi difícil, já que foi em alto mar. Ele queria conhecer Sung desde então e estava curioso para ver que tipo de caçador conseguiu derrotar tantos monstros fortes facilmente. Liu Zigeng estende sua mão para cumprimentar Jin-woo. Ele fala que estava feliz por Sung ter colocado o caçador Thomas Andre em seu devido lugar. Não há dúvidas de que Thomas estava errado. Sung teve a impressão de que Liu era um cara irritante no início, mas ele era realmente alguém interessante. Os caçadores se cumprimentam. Liu Zigeng diz algo que surpreende Adam White. Ele vai embora e Adam fala que Liu esperava que o suspeito S não fosse da família de Sung. Não gostaria de lutar contra você. Adam acredita que Liu não tem intenções ruins para com Jin-woo. O diretor David Brennan se aproxima. Ele pede para Sung Jin-woo acompanhá-lo. O caçador coreano é levado até a senhorita Selner. Ela cumprimenta Sung e ele se pergunta o que Norma Selner queria. Sung acreditava que ela não queria vê-lo nunca mais. Norma revela que estava tendo o mesmo sonho por várias noites. Em seus sonhos, os caçadores eram mortos por alguém, e alguns dias depois, esses sonhos se tornaram realidade. Sung pergunta se ela falava de Christopher Reed. David revela que Reed foi avisado, mas ele não quis ouvir. Por isso, as coisas terminaram daquela forma. Norman revela que caçadores fortes que estiveram sendo os pilares do nosso mundo continuarão morrendo. As pessoas que estão matando os caçadores não vão parar. Sung pergunta se ela veio avisar ele sobre isso. Norma responde que não. Ela estava ali para pedir que ele proteja os caçadores. Norma tentava lembrar os rostos das pessoas mortas em seus sonhos, mas não adiantou. Por isso ela tentou algo diferente, confirmar suas identidades com sua habilidade dentro dos sonhos. Sung então entende. Aquela vez que ela olhou em seus olhos, Norma avistou um poder infinito. E nos sonhos, ela entra em contato com algo e acaba acordando. Norma ainda lembrava da voz que ouviu quando olhou nos olhos deles. Sung pergunta o que disseram e ela responde que disseram para ela voltar e se preparar para a guerra. Sung entende, essa é a batalha entre os monarcas e os governantes, revelada pelo rei dos gigantes. Sung tentava imaginar qual lado estava matando os caçadores. Ele pergunta o que isso tem a ver com o pedido de proteger os caçadores. Norma responde que viu um poder parecido dentro de Sung Jin-woo. Jin-woo então entende. A Madame Selner viu o poder do Monarca das Sombras naquela vez. Então, se ela viu o mesmo poder nos caçadores dos sonhos dela, os culpados devem ser os monarcas. David diz que esses inimigos são seres mais fortes que os caçadores e precisamos da sua ajuda para impedi-lo. Sendo sincero, não estávamos completamente convencidos quando nos disseram que você era o único que poderia protegê-lo, mas mudamos de ideia quando vimos a luta entre você e o caçador Andre ontem. É claro, não esperávamos que nos ajude sem um pagamento adequado. Vamos oferecer o que quer que queira, até mesmo o maior tesouro que Kamishi deixou para trás, uma pedra de runa. Tem muitos caçadores nesse mundo que receberam bênçãos poderosas, e elas sustentam o mundo com os seus poderes. Se eles sumirem, esse mundo não vai sobreviver. Sung pede desculpas, ele não poderia fazer isso. David pergunta se seria porque ele ainda tem problemas pessoais com Thomas Andre. Sung responde que não é isso, ele simplesmente ainda não sabe contra quem vai precisar lutar. Jin-woo se despede e enquanto sair ele diz: Agente White, poderia me dar a lista dos caçadores que querem que eu proteja? Seria ótimo se me dessem a chance de conhecê-los também.
Esse era o último dia da Conferência Nacional de Guildas, a Noite dos Caçadores. Aquela era uma grande festa. Sung Jin-woo e Jin-ho estavam ali. Jin-ho estava novo em folha. Ele chora de emoção ao saber que Sung lutou contra Thomas Andre e o Golias. Os outros caçadores observam Sung. Eles estavam surpresos. Jin-ho estava bem na sua frente. Mesmo assim, não conseguiam sentir a sua presença. Ele está em um nível totalmente diferente. Um homem se apresenta para Sung Jin-ho. Ele era o CEO da empresa multinacional que lida com os monstros restantes. Eles gostariam de comprar os gigantes que Sung matou. Sung responde que ele era apenas responsável pelas raids. Seu vice-líder Jin-ho é o responsável pelas negociações. E o Jin-ho se apresenta e abre uma exceção para falar de negócios em um momento de descontração. Sung estava feliz. Seu amigo realmente é o vice-líder perfeito. De repente, a lista com os caçadores que precisam ser protegidos é apresentada para Sung Jin-ho. Os caçadores foram ranqueados por pontos, baseados nas contribuições e atividades. Se Sung aceitar a oferta, certamente pediriam que ele protegesse essas pessoas. Sung entende, eles são a prioridade. Sung pergunta qual seria seu ranking nessa lista, e se levarem em conta os gigantes que ele matou, estaria em terceiro ou quarto no ranking. O primeiro é Thomas Andre, o segundo é Liu Zhigang e o terceiro Christopher Reed. O quarto é Siddharth Bachchan. Sung acha aquilo um saco. Ao invés de decorar todos os nomes dos caçadores, ele decide colocar um soldado na sombra de cada um ali presentes. Sung iria fazer contato com os monarcas por meio de algum desses caçadores. Dessa forma, ele saberá quem é amigo ou inimigo e contra quem ele precisa lutar. O chefe Wo Jin-chul se aproxima. Sung pede para ele não se preocupar. Quem estava entrando ali era Thomas Andre, que chama por Sung Jin-ho. Ele dizia: deixe-me te perguntar uma coisa, esse braço, os danos causados nele foram grandes demais, a magia de cura não está funcionando. O doutor me disse a mesma coisa, que mesmo que esteja aos poucos se recuperando, ainda está longe de se curar totalmente. Sendo você, poderia ter simplesmente apagado a existência de minha guilda depois de me derrotar. Mas mesmo no meio de toda aquela confusão, nenhum membro da minha guilda morreu, tirando o Sr. Hwang Dong-su, que foi o causador de tudo isso, porque nos deixou vivos. Sung então responde: foi porque ninguém errou a ponto de merecer a morte. Thomas Andre entende aquelas palavras. Ele planeja fazer um grande funeral para o Sr. Dong-su. Ele cometeu crimes enormes e merecia morrer, mas por favor, permita que ele tenha um funeral. E também depois que meu braço ficar bom, gostaria de jantar com você. Se der seu telefone para minha secretária, vou te ligar depois. Laura então diz que o seu mestre está lhe agradecendo por não machucar os membros da sua guilda, mesmo ele parecendo bem durão. Ele é muito tímido. Perdoe minha falta de educação, mas poderia me passar o seu número? Meu mestre gostaria de lhe agradecer, dando um presente de agradecimento. Por favor, me diga se houver algo que queira. Sung responde que não precisa tanta formalidade, porém a moça responde que seu mestre é bem competitivo, então ele ficaria bem quieto quando sente que está devendo alguém. Qualquer coisa serve, por favor peça algo. Sung então responde que uma adaga seria muito bom. A garota agradece. Sung pergunta para Adam por que um caçador do ranking não estava ali. Os Estados Unidos perderam contato com ele alguns dias antes da conferência. O FBI e o governo brasileiro ainda estava tentando encontrar seu paradeiro. Sung se pergunta se esse caçador já morreu. Então agora faltam 7 pessoas. Enquanto isso, na Coreia, vemos o presidente Go Gun-hee. Ele estava se sentindo estranho. Seu coração não quer parar de tremer por esses dias. Seu coração está assim já faz alguns anos. Mas ele sente que ficou pior recentemente. Esse seria o seu limite? O doutor disse que eu poderia morrer em meio ao ano se continuasse trabalhando. Desde então, anos se passaram e cheguei onde estou. Não posso fazer muito, já que pareço ter chegado ao limite, mas estou grato por ter aguentado por tanto tempo. De repente, o telefone de Go Gun-hee toca. Ele atende e percebe que era sua mulher. Ela realmente se preocupava muito com ele, mas em breve ele voltará para casa. De repente, Go Gun-hee sente algo. Ele fica em estado de alerta, seus olhos brilham. Ele pergunta o que seria isso. E de repente, Go Gun-hee percebe que alguém estava em sua sala. Como esse homem conseguiu chegar até ali sem que ele percebesse? Aquele é o monarca do gelo. Ele veio atrás do presidente da Associação Coreana de Caçadores. Go Gun-hee se perguntava:
Imagino se consigo ter uma conversa direito com ele. Não senti ele chegando. Não é alguém que eu possa derrotar sozinho. O monarca do gelo sorri. Ele utiliza sua magia para criar alguns cristais de gelo. Aquele era um tipo de selamento que isola aquele lugar do mundo exterior. Gogum-Rei estava apreensivo. Ele se pergunta se isso era um sonho. Porém, de repente, seu ombro é atingido. Aquele era um ataque de gelo, feito pelo monarca, que responde: se isso fosse um sonho, acha mesmo que sentiria isso? Gogum-Rei então entende, realmente não é um sonho. Então ele vai perguntar novamente: quem é você? O monarca se levanta e responde: estava esperando que me reconhecesse sem ter que lhe dizer, mas parece que você é apenas um mero humano. Não tenho interesse em brincar com fracotes. Revela esse fragmento da luz. O monarca eleva a sua aura, criando uma grande pressão naquele lugar. Ele dizia: será que está preocupado sobre seu mediador acabar quebrando caso ele se revele? Ele está destinado a quebrar cedo ou tarde, não importa o que faça. E se estiver realmente preocupado com algo assim, então nossa conversa não tem sentido algum. O monarca do gelo concentra seu poder. Ele dispara uma esfera de energia na direção de Gogum-Rei. A esfera aumenta de tamanho e destrói tudo o que toca. O monarca dizia: finalmente nos encontramos. Os olhos de Gogum-Rei brilham em meio àquela fumaça. E rapidamente o monarca dispara mais uma esfera de poder. Aquela sala estava praticamente congelada. O poder do monarca do gelo é defendido por Gogum-Rei. O presidente da Associação de Caçadores Coreanos consegue rebater aquele poder com apenas um punho. O monarca do gelo chama Gogum-Rei de fragmento da luz mais brilhante. Nesse momento percebemos que o presidente não era mais o mesmo, e ele então dizia: você isolou meu escritório do mundo exterior e o prendeu em uma fenda dimensional. Nada mal. Szilard então responde: eu estive te procurando por muito tempo e pensar que estava sofrendo tanto para usar seu verdadeiro poder, preso a um mediador quebrado. Já encontramos a localização de todos os outros 7 fragmentos e já quebramos 2 deles. Tudo o que eu queria era ver a vergonha no seu rosto orgulhoso antes de te matar. Agora que o vi, posso destruí-lo sem arrependimentos. O fragmento de luz mais brilhante então grita: tente se puder, monarca do gelo. Szilard entende, ele escolheu lutar, mas que bobagem. Você que está meramente pegando emprestado o corpo de um humano contra mim, que já conquistei um corpo completamente. Acha mesmo que pode sequer me arranhar? Szilard concentra seu poder congelante, ele dispara sua magia na direção de Gogum-Rei. O gelo avança e estava prestes a atingir sua cabeça, porém o presidente consegue quebrar aquele gelo facilmente. Gogum-Rei avança, ele pretende desferir um soco no inimigo. O fragmento de luz mais brilhante finalmente ataca, mas Szilard consegue se esquivar. O monarca então dispara um feixe de gelo perfurante. Gogum-Rei se esquiva no último instante. Com seu outro punho, ele tenta desferir outro soco, mas Szilard rapidamente cria uma barreira de gelo que o defende do ataque. O fragmento de luz estava furioso, ele utiliza sua força para quebrar aquela barreira. Gogum-Rei e Szilard entram em um intenso confronto. O escritório fica em ruínas enquanto eles lutavam. O fragmento de luz sabia que deve acabar com isso o mais rápido possível. Ele deve fazer isso enquanto ainda pode se mover. Ele então ataca com um poderoso soco, porém Szilard sorria. Ele invoca sua magia de gelo mais uma vez para se defender. Szilard é jogado para trás devido ao impacto, porém ele continua ileso. De repente, Gogum-Rei fica enfraquecido, ele cai de joelhos. O fragmento de luz se pergunta se esse seria o seu limite. O monarca de gelo então revela: esse é o limite de seu mediador. Que vergonhoso fragmento de luz. Szilard utiliza sua verdadeira velocidade. Ele avança em um piscar de olhos. Gogum-Rei não tem tempo de reação. Ele é atingido pelo ataque inimigo. Uma estaca de gelo perfura o seu peito. O fragmento de luz estava surpreso. Szilard então pergunta: quanto tempo você acha que vai demorar até encontrar um outro mediador? 1 ano? 2? Infelizmente para você, nossas forças já se juntaram. Esse mundo será destruído antes que retorne. Seu erro foi tentar proteger esse mundo.
Acha mesmo que conseguiria me derrotar sem os seus guardas? De repente o fragmento de luz começa a rir. Ele segura a estaca de gelo que atravessa seu corpo. E então diz: acha mesmo que eu lutaria com você sem motivos? Assim como não conseguimos prever que iria nos seguir, tem algo importante que você também deixou passar. Silad pergunta o que seria. Nesse momento, o corpo de Gogum-He começa a concentrar uma poderosa energia. O monarca de gelo fica surpreso. De repente, um imenso poder quase atinge o rosto de Silad, que consegue se esquivar. Aquela energia, na verdade, não era para atingi-lo, mas sim para abrir uma fenda naquele espaço. O fragmento de luz consegue abrir um buraco na parede. Esses foram seus últimos esforços. Silad, sem entender, dizia: droga, você quase me pegou. Não me diga que isso era a coisa importante de que você estava falando. O fragmento de luz responde que era isso mesmo. A barreira criada por Silad se quebra. Mas ele dizia: é só isso? Duvido que algo iria mudar mesmo se acertasse. O fragmento de luz então dizia: vá, agora. De repente, uma formiga da sombra sai rapidamente de sua sombra. Aquela formiga faz parte do exército de Sun Jin-woo. Ela atravessa a abertura feita pelo fragmento de luz. E Silad dizia: esse é um morador do abismo, mas o que apenas um soldado do abismo pode fazer? De repente, Silad percebe algo. O que é aquilo? Não me diga que... Ele solta o corpo de Gogum-He e corre atrás da formiga das sombras. Silad então cria uma foice de gelo e ataca a formiga. Aquele era um corte poderoso, porém sua lâmina é parada por uma mão. Esse é o monarca das sombras. Sun Jin-woo acaba de usar a troca de sombras. Sun Jin-woo utiliza a troca de sombras. Ele aparece no lugar da formiga das sombras e consegue conter o ataque da foice de gelo utilizada pelo monarca Silad. O monarca de gelo estava surpreso e antes que pudesse ter alguma reação, ele é segurado pelo pescoço. Sung perguntava: quem diabos é você? Um elfo de gelo? Silad então dizia: a quantidade de soldados que estou sentindo em sua sombra, monarca das sombras, porque não entrou em contato conosco, mesmo depois de reunir tantos soldados. Sung se lembra de Baruka, o elfo de gelo, que ele não conseguiu transformar em uma de suas sombras. Ele havia falado sobre Sung para o monarca do gelo. De repente, Silad começa a expelir um intenso ar congelante de dentro de sua boca. Aquela rajada de gelo é jogada diretamente no corpo de Sun Jin-woo. Sung tem parte de seu braço congelado, porém ele conseguia invocar as suas adagas com ele. Jin-woo se pergunta se esse inimigo seria um mago. Ele invoca a adaga do rei demoníaco e destrói aquele gelo. Silad, observando aquilo, dizia: por que não paramos por aqui hoje? Não estou aqui para lutar arriscando nossas vidas. Sung se pergunta por que o inimigo dizia isso. E Silad responde: não veio aqui para salvar aquele humano. Sung então entende: aquela formiga das sombras estava protegendo o presidente Gogum-He. De repente, ele se assusta ao ver ao longe, na janela do escritório do presidente, o corpo de Gogum-He caído de joelhos. Em seu peito havia um buraco e tudo em seu escritório estava congelado. O monarca do gelo aponta uma espada de gelo para aquele local e diz: agora escolha, vai lutar contra mim ou vai salvá-lo. Silad dispara aquela lança de gelo na direção de Gogum-He. Sun Jin-woo ativa a sua autoridade do monarca para controlar aquele objeto. Porém, a magia do monarca do gelo resistia à habilidade de Sun Jin-woo. Sung fica surpreso e vendo aquilo, Silad sorria. Jin-woo então salta. Ele utiliza sua intensa velocidade para parar aquele ataque. Sung joga uma de suas adagas negras para destruir a lâmina de gelo, porém aquela magia conseguia se esquivar dos ataques. O monarca do gelo era realmente poderoso e estava prestes a acertar o golpe final em Gogum-He. O presidente estava de joelhos em uma poça de seu próprio sangue, mas antes que pudesse ser atingido, Sung chega até ali, utilizando a sua outra adaga demoníaca. Jin-woo consegue defender aquele ataque. A poderosa lança de gelo é rebatida pelo golpe do monarca das sombras. Ele estava furioso e, nesse momento, observa Silad abrindo um portal para fugir dali. Sung invoca suas adagas mais poderosas. Aquele seria o seu ataque à distância. Ele ativa o poder do golpe vital e envia suas adagas em alta velocidade na direção do alvo. Silad consegue se defender de algumas adagas, mas outras conseguem acertar as suas costas.
E enquanto entrava no portal ele dizia: "Você é só um vassalo e ainda assim ousa me atacar? Muito bem, eu, o monarca do gelo, irei recuar por agora e esperar até a próxima vez que verei suas sombras. Apenas pense naquele humano quase morto como o meu presente para você, uma adição no seu exército." Sung, furioso, chama o monarca do gelo de maldito. Ele se preocupa com o presidente. Ele entende que não conseguiu sentir o que estava acontecendo devido à barreira mágica criada pelo inimigo. Sung entende aquele ferimento no corpo de Gogum-He não é algo que ele pode curar utilizando uma poção de cura. Sung então invoca Bero. A formiga mais poderosa chega naquele local em um instante. Ele pede para que Bero salve o presidente custe o que custar. Bero então utiliza sua magia de cura o máximo que pode. Porém ele avisa para seu rei: "Minha cura não está funcionando nele." Gogum-He estava ficando sem força, seu rosto ficou pálido de repente. Sung então tenta uma última coisa, ele vai usar sua última água sagrada para salvar Gogum-He. Talvez ela possa ajudar, porém o presidente segura sua mão e diz: "Por favor, não." Sung fica surpreso e Gogum-He falava: "Você veio até aqui por mim. Muito obrigado, caçador Sung Jin-woo." Sung pede para Gogum-He aguentar um pouco mais. Ele irá levá-lo agora até o hospital. Porém o presidente responde que não adianta. Nada pode ser feito depois de levar todos aqueles golpes. Mas tive a oportunidade de conversar com um ser tão forte. O plano dele e a guerra entre eles e nós. E as coisas que podemos fazer. Estou muito aliviado por você estar aqui. Fico muito grato que é você quem tem tanto poder. Muito obrigado, meu Deus. Os portais e as dungeons não eram para nos ferir, eram simplesmente um meio que utilizaram para nos proteger. Algum dia chegará o momento em que terá que escolher de qual lado irá ficar, e peço que, por favor, continue do lado dos humanos. Gogum-He chorava. O homem mais poderoso da Coreia agora tem um pedido. Sua última esperança é Sung Jin-woo. Ele deve salvar a humanidade. O presidente continuava: "Sempre quis lutar ao lado de caçadores jovens como você, mas eu já deveria saber que era algo impossível com um corpo assim. Mas não me arrependo de nada, já que posso deixar tudo nas mãos dos jovens iguais a você. Meu coração bateu milhares, centenas de milhares de vezes. E não percebi que não me restava muito tempo, mas o motivo do meu coração não ter parado de bater até agora foi para te encontrar. Sim, foi tudo para te encontrar, mas que alívio! Obrigado, muito obrigado." As últimas lágrimas escorrem sobre seu rosto. Gogum-He agora descansa em paz, aliviado de que cumpriu a sua missão. Ele sabe que viveu até aquele momento para encontrar Sung Jin-woo e prepará-lo para a sua responsabilidade. Os cristais de gelo se quebram, a barreira é completamente desfeita e naquela noite uma triste chuva cai sobre a Coreia. O vento frio continua junto com a chuva de outono. Muitas notícias foram capas de jornais. As notícias eram sobre o grande caçador brasileiro Jonas, que foi encontrado morto próximo ao rio, e também sobre o presidente da Associação Coreana de Caçadores, que foi brutalmente assassinado com uma facada no coração. E por último, que o caçador Sung Jin-woo voltou para a Coreia. Christopher Reed, Jonas e Gogum-He, o presidente da Associação de Caçadores. Depois das notícias das mortes de alguns dos melhores caçadores do mundo, todos ficaram em estado de pânico. A mídia ao redor do mundo se focou em falar sobre a morte dos caçadores, e a Associação Americana de Caçadores até mesmo fez um anúncio oficial sobre esses incidentes. Os humanos são protegidos pelos caçadores, mas quem protege os caçadores? A morte de caçadores de nível mundial ao redor do planeta é uma ameaça de nível completamente diferente. Vemos o enterro de Gogum-He. Aquele era um dia chuvoso. Sung Jin-woo estava em meio à multidão. Ele pergunta para o chefe Woo Jin-chul se estava tudo bem. O braço direito do presidente Gogum-He estava visivelmente abatido. Ele pede desculpas para Sung, mas não estava bem recentemente. Aquele monstro que matou o presidente, era impossível derrotá-lo, até mesmo com sua força. Sung responde que quando chegou já era tarde demais. Woo Jin-chul diz que sua ficha ainda não caiu. Ontem mesmo ele me disse que queria ouvir sobre meu tempo nos Estados Unidos. Ele me pediu para voltar logo e agora, obrigado, caçador Sung Jin-woo, por ter protegido o presidente em seus últimos momentos.
O chefe Oh Jin-chul, conhecido por ser o caçador de rank A mais qualificado da Coreia, abandonou uma carreira de sucesso para trabalhar na associação ao lado de Go Gun-hee. Ele trocou a fama e o dinheiro pelo nobre objetivo de assegurar o bem-estar do povo e dos caçadores coreanos. O Oh Jin-chul se espelhava em Go Gun-hee, que certamente era um dos caçadores de rank S mais poderosos do país. Sung Jin-woo, porém, dizia: "Eu vou matá-lo. Juro por tudo que é sagrado que vou matar o monstro que fez isso com o presidente." Então, nesse momento, irei aceitar os seus agradecimentos. Poderia chamar os repórteres. Sung Jin-woo estava na frente do túmulo de Go Gun-hee e nesse momento o monarca das sombras, o homem mais forte do mundo, simplesmente chora. Depois da morte do presidente, mesmo com um lugar apertado, os repórteres se juntaram como moscas na luz. Jin-woo então faz uma coletiva de imprensa e revela tudo o que podia. Um grupo de monstros muito inteligentes estão indo atrás dos caçadores de rank nacional. Eles são muito mais fortes que vários caçadores pelo mundo e não ligam para armas ou métodos de matar. Um dos repórteres pergunta se o monstro que matou o presidente Go Gun-hee pode ser um deles. Sung então revela: esses monstros se especializaram em bloquear o mundo exterior, isolando seu alvo com magia. Além disso, aqueles que acreditam ser um dos seus alvos, é recomendado que fiquem próximos a seus companheiros, pessoas que estejam dispostos a lhe proteger. Em pensamentos, Sung se lembra do monarca do gelo e também do monarca dos começos. Esses que se chamam de monarcas são impossíveis de serem derrotados até mesmo pelos caçadores mais poderosos. Sung então dizia: aqueles caçadores que não possuem nenhum companheiro que se encaixem na minha descrição, por favor, entrem em contato comigo através da Associação Coreana de Caçadores. Sung Jin-woo decide proteger a todos. Ele irá realizar o último desejo de Go Gun-hee. Sung ficará do lado dos humanos. A Guerra dos Monarcas começou. Não percam o próximo episódio de Solo Leveling, segunda temporada aqui no canal. Comente aí o que vocês acharam desse vídeo. E no mais, obrigado por assistir até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.